a fraternidade, como é estarmos aqui, se a luz do teu evangelho queremos chegar a ti, libertos do homem velho, como é estarmos aqui, como é estarmos aqui, bom é estarmos aqui, sentindo em nós o teu reino, bom é estarmos aqui, Senhor da paz, da bondade, se estamos perto de ti, vivendo a fraternidade, bom é estarmos aqui, se a luz do teu evangelho queremos chegar a ti, libertos do homem velho, bom é estarmos aqui, bom é estarmos aqui, bom é estarmos aqui, sentindo em nós o teu reino, bom é estarmos aqui, bom é estarmos aqui, bom é estarmos aqui, sentindo em nós o teu reino, bom é estarmos aqui. Senhor, em teu nome, Senhor, em teu nome, eu falava às pessoas, jogava as sementes, plantava e colhia paz, mas sentia falta de algo mais. Eu fazia quase tudo, e hoje tudo é quase nada, frente à obra e seu Criador. Sinto não sabermos dar valor, faltava-me mudar e tentar me encontrar e tentar me conhecer, Senhor, ser mais um em seu rebanho a caminhar. Não me cabe só falar, também cabe agir e me tornar um instrumento seu a melhorar. Senhor, em teu nome, Senhor, em teu nome, eu fazia muitos planos, mas os anos seguem em frente e nos fazem ver quem somos. Cometemos mil enganos. Eu queria ser o leve, mas achei
espinho, faltava-me mudar e tentar me encontrar e tentar me conhecer, Senhor, ser mais um em seu rebanho a caminhar. Não me cabe só falar, também cabe agir e me tornar um instrumento teu a melhorar, Senhor, em teu nome, Senhor, em teu nome, Senhor, em teu nome, Senhor, em teu nome. Bom, boa tarde a todos, pessoal que entrou agora depois. Sejam todos bem-vindos. Vamos começar então o nosso grupo de estudo. Solange, o som está funcionando? Fazer a prece, a página de abertura hoje. Então, fala. Não, eu não estou te ouvindo. Fala aí direito. Alguma outra pessoa queira fazer no lugar? E aí, conseguiu, Dinora? Ou conseguiu, Solange? Tá falando? Agora Tá, sim. Tá, tem que ligar o som toda vez, eu tá, esquecia. tá bom? Então pode começar. Senhor Jesus, mestre amigo, amigos espirituais, estamos aqui, Senhor, mais uma vez, reunidos para fazer o nosso estudo da tarde de hoje. Pedimos, Senhor, o teu amparo, a tua proteção para esse nosso estudo, que possamos, Senhor, entender o máximo possível, que ele possa clarear as nossas mentes e que ele sirva, Senhor, de lição para todos nós, de aprendizado, que todos nós possamos estar amparados nos nossos lares pela espiritualidade maior e que Jesus esteja conosco hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. E a página 50, Pepita? O áudio tá ruim de novo? Eu é que tirei o meu som. É o capítulo 55. 50 para o áudio. O meu tá bom? Tá saindo agora? Tá saindo, Tá sim. Tá. Para o alvo. Prossigo para o alvo. Paulo, Filipenses, capítulo 3, versículo 14. Quando Paulo escreveu aos Filipenses, já possuía vasta experiência de apostolado. Doutor da lei em Jerusalém, abandonar as vaidades de raça e de família, rendendo-se ao Mestre em santificadora humildade. Após dominar pela força física, pela cultura intelectual e pela inteligência nobre, voltou-se para o tear obscuro, conquistando o próprio sustento com o suor diário, ingressando nos espinhosos testemunhos para servir ao próximo por amor a Jesus.
Recebeu a ironia e o desamparo de familiares, a desconfiança e o insulto de velhos amigos, os açoites da maldade e as pedradas da incompreensão. O convertido de Damasco, no entanto, jamais desanimou, prosseguindo invariavelmente para o alvo, que ainda e sempre é a união divina do discípulo com o Mestre. Quantos aprendizes estarão atualmente dispostos ao grande exemplo? Espalham-se em vão os convites ao sublime banquete. Debalde envia a Jesus mensageiros aos estudantes novos, revelando a excelência de vida superior. A maioria dele, contudo, abrange operários fugitivos, plenamente distraídos da realização. Perdem de vista a obra por fazer, desinteressam-se das lições necessárias e esquecem as finalidades da permanência na Terra. Comumente, nos primeiros obstáculos mais fortes da marcha, nas corrigendas iniciais do serviço, põem-se em lágrimas de desespero, acabrunhados e tristes. Declaram-se incompreensivelmente desalentados, vencidos e sem esperança. A explicação é simples, todavia. Perderam o rumo para o Cristo, seduzidos por espetáculos fugazes nas numerosas estações da jornada espiritual. E por esquecerem o alvo sublime, chega de modo inevitável um instante que, cessados os motivos da transitória fascinação, se sentem angustiados como viajores sedentos nos áridos desertos da vida humana. Agora eu vou pedir que você fale aí para mim, Pepita, explique esse texto aí, que é lindo, né? Esse texto é lindo, é uma advertência severa, severa. E aí, mas para não ficar monopolizando, quem é que gostaria de ajudar a Solange com a interpretação do texto? E aí, Verônica, só que chegou atrasada, não quer ajudar a Solange aí? Acho que todo mundo pode ajudar, né? Na verdade, é um que acontece conosco, né? Quando ele vai falar, aquilo que Paulo falou já no final, lá, depois de todas aquelas experiências que ele passou, que ele ao contrário de nós, normalmente, né? Não desanimou, como ele dizia mesmo, prosseguindo para o alvo, apesar de todos os percalços, de todas as lutas que ele passou e que a gente lembra, né? Lendo, que a gente leu o livro, isso não o desanimou. Entretanto, ele vem falar, né? Quantos aprendizes estarão atualmente dispostos ao grande exemplo? Dispostos realmente ao testemunho, né? Porque às vezes falamos que estamos dispostos a seguir o Cristo, a buscar vivenciar o Evangelho, os seus princípios, que todo mundo acha bonito, não há quem não ache. E acredito também que a gente saiba que seria o melhor, né? Buscar vivenciar esses ensinamentos. Entretanto, a gente esbarra na realização, né? Na hora da prova, na hora do testemunho, a gente perde o foco, digamos assim, perde o alvo. Aqui viemos, aqui estamos, e aí a gente passa a enxergar como se fôssemos viajores de uma vida só, né? Como se não fôssemos espíritos imortais. E, e aí a gente perde o rumo, como ele fala aqui, né? Seduzidos por espetáculos fugazes, ou seja, pelas coisas transitórias do mundo, né? Que na verdade não deveriam importar, não deveriam nos causar desvio de rota, mas normalmente não é isso que acontece, né? Como ele coloca aqui. Mas, porém, né? Cessados os motivos da transitória fascinação,
que normalmente se dá quando desencarnamos, né? Quando nos damos conta realmente da nossa condição de espíritos imortais, do tempo que perdemos, das provas que tínhamos condições, mas fracassamos, aí normalmente nós nos sentimos angustiados. Acho que é mais ou menos isso, né? Fala aí, Pepito, fale aí os Não, demais aí eu também. acho importante quando ele diz que espalham-se em vão, os convites ao sublime banquete. Debalde, que é a mesma coisa que em vão, debalde envia Jesus mensageiros aos estudantes novos, revelando a excelência da vida superior. Aí a gente vai dizer, "Não, mas que mensageiros? Eu não recebi mensageiros." A gente está sendo convidado constantemente, cada mensagem que nós lemos, cada, não é? A pessoa, Livros, os né? livros, está tudo aí, não é? Aí, então, Debalde, ele vai, faz os convites. A maioria deles, contudo, abrange operários fugitivos, nós, operários fugitivos, plenamente distraídos da realização. Aí é aquela velha história, você já falou, que aí depois a gente vai se dar conta, é tarde, perdemos a oportunidade, mas somos ainda esses operários fugitivos, plenamente distraídos da realização. Então, e aí ele vai dizer também, é, perdem de vista a obra por fazer, desinteressam-se das lições necessárias, que são testemunhos, e esquecem as finalidades da permanência na Terra. Para que que a gente veio de verdade? Ele é bem, sabe, Emmanuel pega, torce a nossa orelha bem bonito. Então, aí ele ainda diz mais, que aos primeiros obstáculos, da marcha, nas corriginas iniciais, nos colocamos em lágrimas, põem-se em lágrimas de desespero, acabrunhados e tristes, declaram-se incompreensíveis, desalentados, vencidos, sem esperança. Somos as vítimas. Eu acho que isso aqui, se a gente olhar, eu acho que em muitos momentos nos enquadramos nessa situação. Toda vez que a gente se distrai um pouquinho do caminho, estamos mais ou menos nessa condição, né? Eu acho uma advertência bem importante. Tem ainda uns minutinhos. Alguém gostaria de colocar mais alguma coisa? Acrescentar mais alguma coisa aqui nessa advertência do nosso querido Emmanuel? Fala, Glorinha. Você fez um ar assim de quem ia falar assim, aí ninguém mais quer falar? Eu já sei porque ninguém quer falar. Então, tudo bem, a gente vai passar para o outro livro, porque o puxão de orelha é forte para todos nós. Gente, acho melhor a gente. Os parágrafos são bem curtinhos, dar uma retomada, pelo menos na Nobre Patrícia, né? Só para. Quer começar, Glória? Tá bom. Bom, então está naquele, né, no encontro entre a Alba Lucínia e a Cláudia, né? E aí a Alba está pronta, já está se preparando para sair lá da casa dela. Começa com Nobre Patrícia? Né? Pode começar daí. Se achar Tá no- melhor recapitular o anterior, também pode, é bem, bem curtinho, não sei. Assim Que teve falando, aqui. tá? Assim falando, fixou na interlocutora os olhos chamejantes de cólera, enquanto Alba Lucínia sentiu o coração pulsar precípite. E sabe a senhora quem é a mulher que detém as preferências de meu marido? Perguntou a antiga plebeia com expressão odienta, indefinível. A nobre Patrícia recebeu-lhe a alusão atrevida, de olhos úmidos,
nos quais transparecia a dignidade da alma. O seu silêncio, murmurou Sabina, arrogante, dispensa maiores explicações. Alba Lucínia levantou-se de faces purpureadas, exclamando com dignidade: enganei-me lamentavelmente, supondo que a sinceridade de uma esposa honesta e mãe dedicada lhe comovesse o coração. Em troca de meus sentimentos leais, recolho insultos de uma ironia mordaz e injustificável. Não a condeno. A educação não é a mesma para todas as pessoas de uma comunidade social, e temos de subordiná-la ao senso da relatividade. Além do mais, cada qual dá o que tem. E, sem mesmo despedir-se, caminhou desassombradamente até o átrio, onde a liteira esperava, cercada de servos atenciosos, enquanto Cláudia Sabina, como que petrificada no seu ódio, ante a lição de superioridade e desprezo recebida, esboçou um riso nervoso que explodiria logo após em saraivada de impropérios contra as escravas. Para, Pepita, você pediu para ir devagarinho? Mas eu acho que agora termina esse parágrafo, Glorinha, e depois dá para... Na intimidade do lar, Alba Lucínia orou, suplicando aos deuses fortaleza e proteção. A viagem do marido se efetuaria sem delongas, e ela não julgava oportuna qualquer revelação a Elvídio acerca das suas contrariedades íntimas. Conformada com os fatos, ficaria em Roma, crente de que mais tarde poderiam florir as suas esperanças de paz e felicidade no ambiente doméstico. Urgia conservar a harmonia e a coragem moral do companheiro, de modo que o seu coração pudesse suportar todas as dificuldades e vencer galhardamente as situações mais penosas. Ocultando as lágrimas íntimas, a pobre senhora lhe preparou todos os petrechos de viagem com o máximo carinho. E o vídeo partiria com o seu amor e com a sua confiança, e isso lhe devia bastar ao coração sensível e generoso. Bom, então aqui a Alba Lucínia, né, ela, depois dessa tentativa, né, de convencer a Cláudia Sabina, né, em vão, né, ela sai, né, porque a Cláudia Sabina faz uma ironia, né, uma insinuação, né, de que ela seria a mulher que moraria no coração do marido dela, né? Acho que deteria as preferências, né, do marido dela, né? E ela entende, né? Ela entende porque o marido dela já tinha feito, né? Já tinha tentado, já tinha assediado ela e tudo, e ela não era ingênua a ponto, né, de não entender o que ela estava querendo dizer com aquilo. E ela resolve sair, né, assim, mas não sai se sentindo humilhada. Ela sai, ainda coloca algumas palavras de, assim, dando um tapa de luvas, né, que a gente fala, né, na Cláudia Sabina, né, quando ela diz que ela, embora fosse uma esposa honesta, né, e uma mãe dedicada, ela não conseguiu comover o coração, né, da Cláudia Sabina. Mas aí ela vai colocar, né, o motivo. Ela diz, olha, a educação não é a mesma para todas as pessoas de uma comunidade social e temos de subordiná-la ao senso da relatividade. Né? Então, ela quis dizer que, apesar dela estar ali, né, desfrutando daquele meio, né, ela não tinha, ela era uma pessoa... do povo, Não, a plebeia. mas ela não tinha a educação no sentido mais amplo, né? Não é aquela educação das letras, né? Mas a polidez, né? O senso de saber
colocar as coisas, né, sem precisar agredir, sem precisar, né, humilhar o outro, né? Então ela fala, cada qual dá o que tem, né? Então estava mais do que claro, né, de que ela coloca para ela que ela não tinha condição de estar no mesmo nível ali, né, de sensibilidade, né, que ela, né? E aí tudo bem, eu ri aqui ultimamente com a Cláudia Sabina, né, que fala quando a Alba sai, a Cláudia Sabina fica, que ele fala, petrificada de ódio, né, ante a lição de superioridade e desprezo, né, deu uma lição sem precisar agredir, assim, com palavras mais, né, e aí ela esboçou um riso nervoso que explodiria logo após a ensaraivada de impropérios contra as escravas, mas é assim mesmo, né? A pessoa vai e desconta naquele que é mais, que está em situação, vamos dizer assim, desfavorável. É igual aquela que a gente diz, né? Um vai dando chute, até quem não pode chutar vai e chuta o cachorro, né? Então, as escravas é que recebem o ódio, né? Que ela naquele momento estava sentindo, né? E aí, quando a Alba Lucília chega em casa, né, a primeira coisa que a gente entende que ela faz uma oração, né? Ela deve ter chegado assim, né, com um coração, né, em pedaços, né? Então ela pede fortaleza e proteção, né? E ela não queria colocar nada, né, com relação às suas ansiedades, né, para o marido, né? Porque ela não queria passar para ele uma sensação de desespero, né? Enfim, de desesperança, né? E aqui mais uma vez ela diz aquele fala assim que ela ficaria em Roma, crente de que mais tarde poderiam florir as suas esperanças de paz e felicidade. A gente sempre esperando que no futuro as coisas melhorem, né? Mas se a gente não toma as decisões certas no presente, às vezes o futuro não pode ser tão assim tão bom, né, como a gente imagina, né? E depois ela ainda tenta, né, fazer com que o marido pudesse suportar, né, tudo que ele teria que suportar nessa viagem, né, ele pudesse vencer as situações penosas, né? Então, mais uma vez, ela se retrai, não fala, né? Ela prepara tudo que ele precisa para viajar e entrega para ele, né? Assim, entrega o amor, né? E a confiança, né? E ela fala, isso lhe devia bastar ao coração sensível e generoso, né? Então, para ela, né, fazer com que o marido partisse tranquilo, né, confiante no amor dos dois, era mais importante do que colocar qualquer outra coisa que fosse perturbá-lo, né, tirá-lo do equilíbrio, coisa e tal. Então, ela se preocupa com esse lado, ela traz para si, né, toda a angústia e né, fica com essa confiança, né, de que ela o amava e confiava nele, né? Não tinha que ser assim, né? Mas é isso, e podem falar aí vocês. Alguém gostaria de falar mais alguma coisa? É aquela velha história de que quem ama de verdade, primeira preocupação é o bem-estar da criatura amada. Esse é o amor, né? Então, ela diz que exatamente urgia conservar a harmonia e a coragem moral do companheiro. Isso era prioridade, porque o amor vinha à frente antes do atendimento do que ela estava sentindo. Então, porque às vezes a gente atropela o outro, projetando a nossa ansiedade, e aí descompensamos a outra pessoa, porque projetamos a nossa inquietação, a nossa ansiedade, e não ajuda em nada. Nós, muitas vezes a gente abala
uma relação por causa disso, né? Mas se alguém gostaria de falar alguma coisa? Não? Não? Tá bom. Quem é que gostaria de continuar aqui a leitura? Quem? Quer continuar, Sandra? Boa tarde, gente. Sim, continuo. Eu marquei aqui, desculpe, nesse momento aí que a Glorinha leu, Emmanuel já vai nos dando as pistas do que poderia acontecer, dada essa decisão dela, né, de colocar como prioridade o amor, a harmonia, e que o marido fosse em paz, a certeza do lar bem construído, né, do amor dessa esposa, enfim. Quando ele lá diz, conformada com os fatos, ficaria em Roma, crente de que mais tarde, crente, ela estava crente. E mais adiante, ele, lá no finalzinho, ela diz assim, e com a sua confiança, isso lhe devia bastar ao coração, sensível e generoso. Lhe devia bastar, mas ela não tem certeza, né? Ela não fica com aquela certeza íntima de que, não, isso aí vai dar certo, porque meu marido me ama, eu amo meu marido, e ele vai ultrapassar as tentações que possam advir, né? Essas dificuldades. Vamos continuar então, né? Entretanto, o último dia das festividades adrianinas alvorecera e os protocolos da corte obrigavam Alba Lucínia a acompanhar o esposo nas derradeiras exibições do circo, onde Nestório e o filho deveriam ser sacrificados. A perspectiva de semelhante espetáculo gelava-lhe o sangue, antevendo o horror das cenas brutais do anfiteatro, organizadas por espíritos insensíveis. Recordou-se de que, na antevéspera, acompanhara Ovídia e Caio os Fabrícios ao Aventino para as despedidas do avô e de Célia, notando que a pobrezinha estava profundamente desfigurada pelas amarguras do seu grande e infortunado amor. O coração materno experimentava ainda o calor do abraço afetuoso da filha, que lhe dissera ao ouvido em voz quase imperceptível: no último espetáculo, Ciro morrerá. Revia-lhe os olhos úmidos ao dar-lhe, resignada, semelhante notícia, lembrando ao mesmo tempo a generosidade com que Célia acolhera a aventura da irmã, que, sorridente, feliz, partia para as delícias de Capua com seus votos fraternos de felicidade e de paz. Alba Lucínia meditou longamente os dolorosos problemas que lhe atormentavam o espírito, ponderando a necessidade de ocultá-los dia a dia sob o véu das alegrias disfarçadas e mentirosas, e demorando-se amargurada nos porquês do sofrimento e nos contrastes da sorte. Era, porém, imprescindível que buscasse modificar as suas disposições espirituais. Com efeito, daí a poucas horas, Elvídio lhe recordava as obrigações protocolares e não foi sem emoções penosas que ajustou a túnica de gala, entregando-se às escravas para os bizarros arranjos do penteado em voga. Vamos dar uma paradinha, Sandra? Sim, Que aí todo mundo vai falando. aqui então nós já temos a notícia, né, de que é o momento do que será o sacrifício de Nestor e Ciro, e a gente vê novamente fazendo essa ponte com há 2000 anos, não é? A vida hipócrita, você precisar passar por essa situação que ela vai passar, não é? A fim de esconder. Então, lá no íntimo, na alma, no coração, o choro, né? O sofrimento. E por fora, a preocupação com a figura, com a vestimenta, com o penteado, né? Que se faria, e participar de algo que para ela já não era nada certo até, né? Mas que ela era levada pelas próprias circunstâncias, pela própria
ligação, né, do marido dela naquela sociedade, né? E logo de início aqui, quando eu estava lendo, ela, ela mostra aqui a diferença. Ela vai ficar na cabeça, assim, refletindo a diferença entre o que Célia estava passando, ela percebia, ela sentia como mãe o sofrimento da filha, não é? Por causa justamente do que estaria acontecendo com o Ciro, e, ao mesmo tempo, a oposição, né? A Célia desfigurada pela dor, e, ao mesmo tempo, na mesma época, o casamento que fez, a alegria de Ovídia com Caios, justamente para poder desfrutar dessas benesses, né, dessa vida social, da viagem de núpcias natural, e, mais do que nunca, sobressai a diferença de termos espirituais, né, de Célia, que consegue, apesar da dor, ela poderia até nem querer participar, falar nada, pelo contrário, ela ainda recebe essa irmã ali, né, nessa despedida no Aventino, e ela consegue ficar feliz pela felicidade da irmã, sabendo o espírito totalmente já amadurecido, né? Um espírito que sabe fazer a diferença entre o que ela passa e o que o outro passa. Então, ela fica feliz com a felicidade da irmã e do cunhado. E mais adiante, acho que eu parei por aí, né? A necessidade, sim, ele volta a deixar para nós a necessidade que a Alba Lucínia coloca, né, de ocultar os processos pelos quais ela está passando, a fase difícil emocional, não é? Com a família, e disfarçando então essa alegria, disfarçando com a roupa bem arrumada, porque ela precisava estar ali ao lado do marido, escondendo que realmente ela sofria, né, o que ela sentia. Podem falar, por favor. O que a gente percebe também é que Célia compreende a irmã, é solícita na sua aventura, lhe quer todo bem, mas a gente percebe na irmã, ela está tão envolvida no romance, teve a festa do casamento, que a gente percebe uma certa indiferença com relação a Célia, como se, digamos assim, Célia é aquele bichinho que está ali, está meio destoante, ele, sabe, a gente não percebe em momento nenhum o acolhimento dessa irmã, da Euvídia, para a Célia. A gente vê o contrário. Mas é como se a Euvídia estivesse muito voltada para a felicidade dela, para a coisa e tal, e ela não presta nem atenção que a irmã está sofrendo muito, que, sim, em momento nenhum Emmanuel assim, relata ou faz alguma coisa assim como a mãe, quer dizer, a mãe foi lá, mas ela percebeu que a filha estava sofrendo, a filha ainda sussurra o que a atormentava, tipo, Caio será morto no último espetáculo. Ou seja, essa é a minha grande preocupação. Mas com a irmã, ela não consegue, nem a irmã, em momento algum, é, tenta ser solidária de alguma maneira, é como se, digamos assim, fossem estranhas, né? E aí a gente percebe é, na, na, meu Deus do céu, a Alva Lucínia, já todo um trabalho de busca interior desse conflito entre os processos sociais que ela teria que dar conta e os questionamentos íntimos, quer dizer, você vê, ela tem que dar conta dessa programação, mas ela pensa, eu vou ter que ir para lá, Caio vai ser sacrificado lá, como Nestório também, que era alguém querido, né? Era alguém querido. E aí ela tem uma série, ela, quer dizer, ela já é um espírito em processo dessa luta íntima na busca do que é essencial.
e a preocupação dela com a felicidade daqueles que ela ama. Então, a gente já vê nesse espírito, por isso que o Emmanuel, ele sempre se refere a ela como uma nobre senhora, como sempre com adjetivos dignos e de alguém que está num processo já digno de ascensão. A gente percebe isso. Ela está naquele limiar ali, né? Mas alguém gostaria de falar alguma coisa? Não? Quer ler um pedacinho, Verônica? Posso ler. Se tiver muito barulhento aqui em casa, vocês avisam. Bom, É... Onde parou mesmo? À tarde, À tarde, tá? À tarde, observada à risca a tradição dos cortejos, as alegrias populares desbordavam no circo entre ditérios e gargalhadas. A caravana do César já havia chegado sob uma chuva de aplausos ensurdecedores. Num palanque dourado, Hélio Adriano cercava-se dos patrícios e dos augustinos de maior nomeada, entre os quais as personagens aristocráticas dessa narrativa. Em torno da tribuna de honra estavam as vestais, formando um quadro magnífico, e as fileiras hierárquicas dos mais altos representantes da corte. Senadores de mantos purpurinos, chefes militares com suas armaduras prateadas e brilhantes, dignatários imperiais, confundiam-se em linhas ordenadas simetricamente sobre um verdadeiro oceano de cabeças humanas. A plebe que dava expansão à sua alegria. Na tribuna imperial sucediam-se as libações, quando o soberano se dirigiu a Lólio Úrbico nestes termos: decretei o suplício e a execução dos conspiradores para a tarde de hoje, em atenção aos belos serviços com que a prefeitura dos pretorianos vem ilustrando os feitos do império. Aliás, divino, retrucou o prefeito com um sorriso, devemos esse grande esforço a Fábio Cornélio, cuja dedicação extrema aos serviços do Estado se vem se tornando cada vez mais notória nos círculos administrativos. O velho censor agradeceu com um aceno a referência direta ao seu nome, enquanto Adriano obtemperou. Tive cuidado de excluir da sentença todos os elementos reconhecidamente romanos que figuravam entre os agitadores entregues à justiça. Mandei libertar a maioria no período das primeiras providências processuais, exilando definitivamente para as províncias os 13 elementos mais exaltados, restando apenas 22 estrangeiros, ou seja, judeus, efésios e colossenses. Divino, vossas deliberações são sempre justas, exclamou o censor Fábio Cornélio, ansioso por desviar o assunto, de modo a não recordar o caso de Nostório que, garantido por seu genro, trabalhava nos próprios serviços de pergaminhos da prefeitura. Aproveitando a pausa natural, o orgulhoso patrício acentuou: a grandeza do espetáculo de hoje é verdadeiramente digna do César. Ainda não havia terminado a frase quando todos os presentes alongaram o olhar para o centro da arena, onde, após os coleios exóticos dos dançarinos, iam iniciar-se as caçadas fabulosas. Atletas jovens começaram a lutar com tigres ferozes, apresentando-se igualmente elefantes e antílopes, cães selvagens e auroques de chifres pontiagudos. vamos dar uma paradinha, Verônica. Eu sei que foi muita descrição, mas senão fica muito É, longo. então, basicamente é um pouco descrevendo como que era essa solenidade, né? Uma solenidade grande, né, pelo que eles contam aqui. E aqui Emmanuel tece um pouquinho, né, explica um pouquinho, narra como que era feita. E aí a conversa entre o imperador,
com o Fábio Cornélio, um elogiando o outro, né? Aquelas trocas de elogios formais e narrando, né? Não sei o que mais aqui que tem para a gente pode falar Eu, que, que narra, né? Esse é, espetáculo. eu acho assim, Verônica, mais adiante, o Emmanuel vai falar do Hélio Adriano, né, do imperador, dizendo que ele tinha um caráter morigerado e tolerante. E aí significa alguém que tinha bons costumes, que tinha, de uma certa maneira, uma certa ética, alguma coisa assim. Então, ele não era propriamente alguém selvagem como Nero, alguém assim muito louco como Nero, mas ele teve o cuidado de retirar da lista os patrícios, os essencialmente romanos. E aí, como ele tinha que dar uma satisfação, porque aí a gente percebe o seguinte, em um outro momento, o Emmanuel diz que ele também, apesar dele ter esse temperamento, ele não tolerava os cristãos, né? O surgimento dos cristãos. E aí sobravam os estrangeiros. E aí é que ele diz assim, ou seja, repara como ele coloca, 22 estrangeiros, ou seja, judeus, efésios e colonenses, ou seja, era outra raça, era, sabe, não tinha problema que eles fossem sacrificados. Aí a gente vê essa coisa da hegemonia, digamos assim, deles e o que eram os estrangeiros. Por outro lado, desses romanos mais exaltados, ou seja, cristãos mais exaltados, o que significa que eram assim mais fervorosos, ele faz o quê? Ele exila para as províncias distantes. Olha, sem querer, ele está sendo instrumento do Cristo para a expansão do cristianismo, porque são esses cristãos mais exaltados, ou seja, mais defensores mais veementes, que vão levar o cristianismo para as Gálias, para a Espanha, né, para aquelas outras regiões. Então, sem querer, ele vai fazer o trabalho de difusão do cristianismo. É isso que eu acho assim importante. Por outro lado, a gente vê o cuidado ali, embora ele tenha adorado ser elogiado do Fábio Cornélio, mas ele não queria que viesse à tona o caso do Nestório, que trabalhava para eles, era a pessoa de confiança dele e do genro, né? Então, aqui ele vai, quer dizer, acho que é toda uma descrição que ele vai falar dessa prática ainda, esse meio de divertir o povo. Fala. Não, pode acabar. Desculpe, eu pensei que você já Não, tivesse digo acabado. assim, essa maneira de tentar divertir o povo através dessas cenas mais tenebrosas, né? Mais horripilantes, né? Fala aí, Glória. Essa questão que você falou do Nestório, eu até entendi aqui quando ele fala ansioso por desviar o assunto, me pareceu assim que ele bate como que um, um drama de consciência, talvez, não sei, né? Porque ele poderia, naquele momento, ou até anteriormente, ter pedido clemência, não é? Para ir pro imperador, né? Para o Nestório, já que ele era um liberto, né? Trabalhava, era tutor das filhas, trabalhou para ele nos serviços da prefeitura, então ele tinha um cargo de confiança, né? Ele não era um escravo qualquer, né? Eles não fizeram isso, né? Nem ele, nem o filho, né? O Elvídio, né? Mas, Então, Glorinha, no vídeo pode ser até que venha, nele não,
porque a preocupação dele é quando ele diz aqui, ó, Exatamente. o caso de Nestório, que garantindo por seu genro, trabalhara nos próprios serviços de pergaminhos da prefeitura. Ou seja, como é que você coloca um cristão trabalhando, sendo uma pessoa de confiança, mexendo nos documentos da prefeitura? Eu acho, e quando ele vai interpelar o Nestório, ele é cruelmente desumano. Ele é bem desumano. No meu vídeo ainda há uma vontade de resgate, nele não, não vejo não. Mas você vê, ele coloca assim, ansioso por desviar o assunto, de modo a não recordar o caso de Nestório. Quer dizer, ele, Mas aí né, ele continua a frase, que é, garantindo por seu genro trabalhara nos próprios serviços de pergaminhos da prefeitura, ou seja, era a pessoa de confiança manipulando os documentos da prefeitura. Então, como eles tinham, digamos assim, como é que eles tinham contratado uma pessoa dessas? Era mais aquela coisa de se sentir exposto, né? é, Eu vejo assim, mas assim, Acho até que para a época Adriano era bem bonzinho mesmo, né? ele Era era, bem, é, digamos, justo, né? Na época, né? não, o Emmanuel faz questão de fazer essa ressalva, de que ele era uma criatura, como ele vai dizer na página seguinte, caráter morigerado e tolerante. Aí você vai lá ver o que é morigerado. Alguém que denota bons costumes, que leva a vida irrepreensível, irreprochável. Isso é. Então, ele era uma pessoa de conduta bem digna, digamos assim. Mas o problema era a barbaridade dos costumes. Tanto é que aí no final a gente vai ver a maneira como ele acontece o sacrifício desses cristãos, não chega a ser a aberração das feras, dessas coisas todas. A gente é doloroso, mas não tem aquele caráter terrível que a gente viu há 2000 anos, né? Alguém mais quer comentar essa? É muita descrição aqui. Quer ler um pedaço, Gracinha? Posso ler. De quando em quando, um caçador caía ensanguentado sob aplausos delirantes, seguindo-se todos os números da tarde ao som de hinos que exacerbavam o instinto sanguinário da multidão. Por vezes, os gritos de cristãos às feras e morte aos conspiradores explodiam sinistramente da turba enfurecida. Ao fim da tarde, quando os últimos raios do sol caíam sobre as colinas do Cério e do Aventino, entre as quais se ostentava o circo famoso, os 22 condenados foram conduzidos ao centro da arena. Negros postes ali se erguiam, aos quais os prisioneiros foram atados com grandes, grossas cordas presas por elos de bronze. Nestório e Ciro confundiam-se naquele pequeno grupo de seres desfigurados pelos mais duros castigos corporais. Ambos estavam esqueléticos e quase irreconhecíveis. Apenas Elvídio e sua mulher, extremamente compungidos em face do suplício infamante, notaram a presença dos seus antigos libertos entre os mártires, fazendo o possível por esconder o mal-estar que a cena cruel lhes causava. Os condenados, com exceção de 7 mulheres que se trajavam do indúzio, estavam quase nus, munidos somente de uma tanga que lhes cobria a cintura até os rins. Cada qual foi colado a um poste diferente, enquanto 30 atletas negros da Numídia e da Mauritânia compareciam na arena ao som das harpas que causavam estranhamente com os gritos da plebe. Havia muito que Roma não presenciava aquelas cenas, dado o caráter morigerado e tolerante de Adriano, que sempre fizeram o possível para evitar os atritos religiosos, vendo-se então um espetáculo espantoso. Enquanto os gigantes africanos preparavam
os arcos, ajustando-lhes flechas envenenadas, os mártires do cristianismo começaram a entoar um cântico doloroso. Ninguém poderia, Sulfuroso. ninguém poderia definir aquelas notas saturadas de angústia e de esperança. Debalde, as autoridades do anfiteatro mandaram intensificar o ruído dos atabaques e os estrídulos de flautas e alaúdes, a fim de abafar as vozes intraduzíveis do hino cristão. A harmonia daqueles versos resignados e tristes elevavam sempre, destacando-se de todos os ruídos, na sua majestosa melancolia. Nestor e Ciro também cantavam, dirigindo os olhos para o céu, onde o sol dourava as derradeiras nuvens crepusculares. Vamos dar uma paradinha aí, Gracinha, porque depois aí a Aham. gente pega o. Aqui já é um outro momento, né? Aí vai pegar Então, o hino. aqui descreve a cena horrorosa, né? Triste, se repetir ali, pelo que está sendo dito aqui, há muito tempo que não se via uma coisa tão chocante, né? As pessoas passaram um tempo presas, com fome, em sofrimento, magras, e agora vão subir nesses postes, né? Porque naquela época dos 2000 anos, eles matavam as pessoas servindo de tocha os corpos, né? Vivos. Eu não sei se vão fazer a mesma coisa aqui, eu acho que sim. Mas antes vão botar a seta, vão envenená-los, né? Para matá-los. Mas, assim, é uma coisa que deve ser inimaginável, né? A gente ouvir uma coisa dessa, é uma coisa terrível. E, então, é uma descrição das coisas que vão acontecer, né? E de como que eles estão, naquele momento, o casal, que podiam ter impedido. Ela não, né? Ele, principalmente. Assistindo aquela coisa horrível, com pessoas que estiveram na casa deles. Imagino que deve passar pela cabeça dele o vídeo, afinal de contas, né? O rapaz, apesar dele ter achado que o Ciro não podia nunca ter olhado para a filha dele, nem olhar, mas ele salvou a vida dela, né? E o Nestório ajudou a educar as filhas dele. Então, assim, é difícil imaginar, né? Como é que a pessoa se sente em deixar que a pessoa vá para uma situação como essa. Embora ele também tivesse medo, mas ele podia ter realmente evitado isso. De qualquer forma, os outros ficariam lá e seriam mortos nesse espetáculo horroroso. E o que chama atenção também é o povo, né? Como que o povo ainda aplaudia. Mas se recentemente a gente ainda tinha aquelas questões de bichos, de animais que eram sacrificados e as pessoas acham aquilo bonito, né? E a gente ainda vê hoje, não vê, nós não assistimos, mas a gente vê ao nosso conhecimento algumas situações que ocorrem porque as pessoas ainda estão com aquele sentimento de carnificida, sei lá, coisa horrível isso. E aqui começa, no final, a mostrar como é que as coisas vão se desenrolar nesse desenlace aí, né, de entrega total de confiança em Deus, que é uma coisa assim incrível, que a gente viu lá no 2000 anos e que vai se repetir aqui com a história desses dois. Se alguém quiser comentar mais alguma coisa. Então, alguém quer comentar mais alguma coisa? Chamou a atenção aí também a energia que passavam esses que seriam sacrificados com toda dor no hino cristão. O canto era para eles justamente um canto que servia para dar-lhes fortalecimento diante dessa prova dificílima, não é? E com a certeza do futuro, com essa esperança do futuro. Então, era muito para aqueles que não cristãos, imagino que devia ser muito estranho que com todo esse processo de aniquilação, do aniquilamento, né, dos cristãos ali, eles ainda conseguiam ter a força necessária de enfrentar a adversidade cantando, né? Cantando e louvando Cristo. E aí a gente percebe nesse momento uma luta desumana
entre a luz e a sombra, porque se tinha aquele monte de gente gritando, você vê, eles faziam mais ruído para que o cântico deles não fosse ouvido, mesmo assim se sobrepunha a energia que vinha. Então você vê aquelas 20 ou 22 criaturas cantando, elevando o seu pensamento aos céus, né, buscando esse Cristo, e junto a isso um anfiteatro que devia ter milhares de pessoas ali urrando, gritando, vociferando, clamando por cristãos às feras, clamando por esse tipo de espetáculo de sangue, não é? De sacrifício humano e de sangue. E aí a gente fica imaginando as hordes, né, das sombras ali compactas, embalando essas pessoas todas, uma ou outra pessoa que estava ali por compromisso social e que já não acatava, já não se sentia, como era o caso, né, da Alba Lucínia, né, do próprio marido não estava ali se sentindo mal. Então a gente vê assim uma ou outra, mas a grande maioria ainda se comprazendo nesse espetáculo. E o próprio Hélio Adriano, ele permite o espetáculo para atender, né, como se fosse um presente para o trabalho dos pretorianos, ou seja, olha, estou aqui batendo palmas para o trabalho de vocês, terem empreendido coisa e tal, e dar o espetáculo, isso como é o último cena do espetáculo, porque será mais importante para eles, né? E aí, aquilo que a Gracinha falou, que é verdade, eu nunca gostei, né? Pessoal, quando eu era criança, alguém falava assim, Espanha, país das touradas, eu ficava super incomodada com aquilo, que eu dizia, gente, que barbaridade, né? Aquela coisa. E fulano alguns toureiros na Espanha ficaram ricos, milionários, extremamente famosos, eram famosíssimos, né? Cordobês e os outros, por causa desse espetáculo em que esses animais, quer dizer, era a vida do animal e do toureiro em luta, mas aquela plateia que lotava um estádio para assistir uma tourada, gente, no mundo, no fundo, é a mesma plateia que fica lá gritando morte aos cristãos. Ainda são pessoas em busca do espetáculo do sangue. Vocês não acham? A mesma coisa essas lutas que tem aí, que são verdadeiras barbaridades, né? Tem gente que fica acordada até tarde para assistir isso na televisão, eu acho um absurdo. Um ser Sim, humano Vocês batendo no osso para acharam, ganhar dinheiro. aqui nesse trecho, gente, vocês acharam dando que ele fala boas. de indúzio, porque eu achei flores, as mulheres, Aonde? os Aonde? condenados, com exceção de 7 mulheres que se trajavam de indúzio, entre aspas. Eu fui procurar, será que elas estavam com as suas partes íntimas cobertas de flores? Enquanto os outros estavam quase nus, munidos somente de uma tanga que lhes cobria a cintura até os rins. Era um costume, né? Agora, eu não achei bem o seu Mas o que conceito. que você descobriu Queria que saber se significava esse esse indúcio? induzium É eram um, flores colocadas nas partes íntimas das mulheres, se era isso. Eu procurei era. mais no Google, não achei. Eu, Então vai eu ver que achei eles fizeram alguma roupa assim, alguma coisa assim, sei lá. como se fosse uma película, mas eu acho que é usado em outro, não em relação às plantas, alguma coisa assim. Eu entendi que seria algo assim bem tênue, uma coisa bem Para para evitar que cobrir nós se somente apresentassem o nuas. essencial. Para cobrir só o essencial mesmo, e porque a mulher tem a parte de cima, né? Que também, né, teria que ser, pelo menos isso, né? Ainda faziam, né? Gente, Fala. mas essa parte aqui, que fala lá do canto dos cristãos, aí talvez isso seja uma coisa que acontecesse não só nessa situação, mas com os outros também.
a espiritualidade deve ter ampliado esse coro, né? Através de algum recurso mediúnico, porque, veja, um anfiteatro enorme, deve caber milhares de pessoas. Canto de 22, sei lá, mesmo que fosse mais pessoas, não ia chegar e ninguém ia conseguir ouvir. Ia ficar abafado ali com eles, não é? Mas eu Mas acho eu que acho que, de repente, a fala, Glória. vibração devia ser muito poderosa ali, né? E as falanges do Cristo que estavam ali para resgatar aqueles cristãos, né, gente? Como disse a Verônica, eu acho que devia ter realmente uma força maior ali, dando vigor àquelas vozes, É dando mesmo, porque vigor eles àquelas eram vozes. pessoas que estavam fracas, né? E 26 pessoas cantando, imagina, milhares, não sei quantas pessoas tinham, né? Mas devia ser bastante, devia ser mais do que eles. Bota Mas uma olha música. só, Devia ter um microfone espiritual ali. Devia ter. gente, mas mediunicamente eles estavam, digamos, sendo secundados por espíritos de escola que eu acho que realmente estavam projetando a voz deles, porque A era para Lívia estava lá, marcar esse impacto. a sua Lívia lá já dava um, não é? É, a Lívia estava, mas tinha outro, não era só a Lívia, não. O outro, sim, né? Acho que dá para a gente continuar um pouquinho. Quem é que quer continuar a leitura? A gente pode aqui, se der para ler o cântico, a gente cada um lê uma estrofe. Fabi, quer ler um pouquinho de Norá? A introdução antes da estrofe? Mas o hino serve como oração até, né? Tão É, lindo. tá sem som de Ninguém quer que Norá. ler? Não, não Quer, está Fabi, quer ler saindo. a introdução aí? Não? Então, cada um lê um pedacinho para a gente. Mas ainda tem que primeiro, Tem o resto ainda. as É, primeiras sete. então, pode, quem quer. Solange, lê aí, ou Ana, lê Pode esse ler. pedaço aí primeiro. Não sei, a Ana tem obra lá na casa dela. Quer que eu leia esse pedaço até o hino? Depois alguém lê o Pode hino? ser, pode ser. Agora já me perdi onde eu tinha parado. Nestório e Ciro Então, também cantavam dirigindo os olhos para o céu, onde o sol dourava as derradeiras nuvens crepusculares. As primeiras setas foram atiradas ao peito dos mártires com singular maestria, abrindo-lhes rosas de sangue que se transformavam imediatamente em grossos filetes de sofrimento e morte. Mas o cântico prosseguia como um arpejo angustiado, que se estendia pela terra obscura e dolorosa. Na sua melodia misturavam-se indistintivamente a saudade e a esperança, as alegrias do céu e os desenganos do mundo, como se aquele punhado de seres desamparados fossem um bando de cotovias apunhaladas, librando-se nas atmosferas da terra a caminho do paraíso. Agora então, alguém aí. cada um vai ler um pedacinho. Solange, quer ler o primeiro pedaço? Cordeiro Santo de Deus, Senhor de toda a verdade, Salvador da humanidade, Sagrado Verbo de luz, Pastor da paz, da esperança, de tua mansão divina, Senhor Jesus, ilumina as dores de nossa cruz. Continua, Glória. Também tiveste o Calvário de dor, de angústia, de apodo, ofertando ao mundo todo as luzes da redenção. Tiveste a sede, o tormento, mas sob o fel, sob as dores, redimiste os pecadores da mais triste escravidão. Segue, Sandrinha. Se também sorveste o cálice de amargor e de ironia, nós queremos a alegria de padecer e chorar, pois ovelhas tresmalhadas, nós somos filhos do erro, que no mundo do desterro vivemos a te esperar. Prossegue, Verônica. Dá, Senhor,
que nós possamos viver a felicidade nas bênçãos da eternidade que não se encontram aqui. O júbilo de reencontrar-te nos últimos padeceres. Acende em nós os prazeres de bem morrermos por ti. Babi vai ler? Senhor, perdoa os verdugos de tua doutrina santa. Protege, ampara, levanta. Quem no mal vive a morrer. A caminho do teu reino, toda dor se transfigura. Toda lágrima é ventura. O bem consiste em sofrer. Consola, Jesus amado, aqueles que nós queremos, que ficarão nos extremos da saudade e do amargor. Dá-lhes a fé que transforma os sofrimentos e os prantos nos tesouros sacrossantos da vida de teu amor. Eu acho que cada um pode comentar um pouquinho desses versos, se vocês quiserem. Quem quer começar a falar? Difícil. Bom, eu acho que não vai dar para falar. Minha irmã disse que faltam 11 minutos. Então, a gente vai comentar esse poema na semana que vem, tá? Vocês podem se preparar para reler e comentar, porque aí a Glória vai cantar uma música e senão não vai dar tempo. Então, vou marcar antes dos versos. Começando a repensar aqui agora. Vem trazer a tua paz. Somos o nosso abrigo e ventura nos traz. Vem este mundo vem conhecer toda a terra e do afastar do mundo a guerra, o chacal devorador que destrói tudo, espalhando admiridos de aflição. Já não há mais primavera, criança
homens lutam como fé. Vem, Senhor, vem reflorir os caminhos. Vem, Senhor, vem perfumar corações, exterminar a dor e fazer calar os canhões. Vem, Senhor, com teu amor tão profundo, iluminar consciências e fazer feliz o mundo. Vem, Senhor, vem reflorir os caminhos. Vem, Senhor, vem perfumar corações, exterminar a dor e fazer calar os canhões. Vem, Senhor, com teu amor tão profundo, iluminar consciências e fazer feliz o mundo. Então, nesse momento, nós te agradecemos, Jesus, porque hoje não procuramos mais os circos para os espetáculos sombrios, mas ainda estamos, Senhor, nas nossas batalhas íntimas para exterminar a sombra que ainda está em nós e buscar a luz que vem de Ti. Sabemos que os Teus convites são contínuos, os Teus apelos para chamarmos para o sacrifício, para a busca da interiorização do Evangelho em nossas atitudes, em nossa vida. Mas aqui estamos, Mestre, na leitura desses textos para fortalecermos, fortalecer a vontade firme de buscar a vivência do Evangelho. Perdoa-nos a fraqueza, perdoa-nos a fragilidade, mas ajuda-nos para que possamos caminhar com mais determinação, sem temor, porque sabemos que a morte não existe. Sabemos que estás no comando deste planeta e de nossas vidas. Então, ajuda-nos, Jesus, a ter a firmeza, a determinação da vivência do Teu Evangelho. Gratos, muito gratos, pelo acesso a essas obras, pela oportunidade que nos reúne para compartilharmos essas leituras, para refletirmos em conjunto. Então, Mestre, abençoa-nos a todos. Abençoa cada lar, abençoa nossos companheiros e companheiras que não têm podido participar, mas que onde se encontrem possam ser envolvidos pelo Teu amor. E assim, Senhor, ajuda-nos a prosseguir na nossa caminhada com mais determinação, mais gratidão, mais alegria pela oportunidade recebida. Fica conosco,
agora e sempre. Que assim seja.